nessa época de fake news e distorções históricas, né? Inclusive da própria história. Você percebe que a gente acompanhou em algum momento dessa quadra um debate completamente fora de contexto ou de qualquer realidade, que era a ideia de que não houve escravização dos povos africanos, que eles supostamente vieram de livre e espontânea vontade. Assim como também existe a falácia de que, olha, após a abolição foi assegurado aos negros o direito de prosperar e se desenvolver, e isso também não é verdade, né? Os fatos, a história, ela mostra um outro direcionamento. Eu vou fazer essa pergunta porque eu fiquei... Nós temos mais denúncias ou nós temos um aumento dos casos? Porque as manifestações racistas, elas estão latentes. A gente vai falar sobre injúria racial, o que é que pune, o que é que não cuida daqui a pouquinho sobre direito. Mas nesse aspecto, né, a gente tem aí todo um retrocesso e que todo dia se manifesta nas redes sociais, se manifesta nos jornais, nos telejornais, nas emissoras de rádio, que é o racismo propriamente, no seu estado mais estrutural, bruto, né? Estrutural, que está ali se manifestando. Pesado. E ele está ali. Né? E ele está ali, a gente está tentando alcançar esse debate que não precisava mais estar nesse debate. Ulisses, e eu considero um retrocesso muito forte isso da gente entender, né, ou se propagar uma fake news de que não existiu, de que a população negra escravizada foi acolhida, né, após a abolição, quando na verdade, e aí eu sempre faço volto a olhar para a história, porque olhando para a história a gente consegue perceber algumas atitudes ou alguns fatos que têm muita relação, né? Mencionar que não houve escravidão, para mim essa é brincadeira. Não dá nem para debater isso, porque é sem propósito, né? A gente tem várias, inclusive tem algumas pesquisas que indicam que o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de pessoas que foram traficadas da África, entre homens, mulheres e crianças, né? Nos navios negreiros. E toda essa, estima-se que esse 4 milhões foi 1/3 da população da África que saiu traficada para o mundo. Então, nós chegamos exatamente 4 milhões aqui. Então, se a gente perceber que boa parte da força de trabalho, né, que ergueu o Brasil lá no século XVI, XVII, foi exatamente a população negra, e que hoje essa mesma população, a gente sabe onde encontrar a população negra. São nos sinais, são nas favelas, né? Com pouco acesso a lugares de maior poder econômico. Isso fica muito evidente se a gente chegar não sei se todos percebem. Se a gente chega num restaurante um pouco, né, de nível mais alto, você não encontra pessoas negras, ou se encontra em pouquíssima quantidade. Uhum. Mas volte a olhar para os sinais, os pedintes, os moradores de rua. Né? Outro dia eu vi uma escritora dizendo assim: se você sabe onde encontrar a população negra e sabe onde encontrar a população branca, né, nós temos segregação. Nós temos um racismo estrutural muito grave. Exato. Essa segregação, ela existe. Existe. E negar a existência dele eu acho que é a forma mais cruel de apagamento. Né? Uhum. Fez-se isso com as pessoas que vieram da África, né? Quando apagavam todo e qualquer registro do nome, de origem, da cultura, destruíam-se famílias, né? Porque os laços familiares, eles nos tornam mais fortes e resistentes às adversidades. Então, a partir do momento que eu quebro aquele laço familiar, que eu tiro o seu nome, que eu tiro sua religião, que eu tiro sua cultura, eu estou apagando tudo que você é. E quando a gente vê essa tentativa de apagamento hoje, não tem como não associar isso a um retrocesso. Uhum. Né? Doutor, a gente vai falar isso sobre comportamento, principalmente como esse racismo ele acaba arraigado, né? Mesmo que a pessoa ela não tenha ali uma postura, vamos dizer, racista, ela traz uma informação quase que genética, em que em algum momento ele acaba incorrendo em algum tipo de racismo, mesmo que não seja aqui à vontade, mas é aquilo que talvez você tenha se condicionado. Na semana retrasada, e a gente vai falar dessa cultura escravagista, né, que parece uma coisa muito distante, ficou lá,
Mas na semana passada foi noticiado um caso de uma senhora octogenária, em que praticamente ela passou a vida toda útil dela em trabalho anômalo à escravidão, né? Ela, uma casa de família, Similar, né? à Similar escravidão família, mesmo. essa pessoa não tinha salário, essa pessoa não tinha nada, ela só tinha a obrigação de fazer os afazeres daquela casa. Então, de uma certa forma, ainda que involuntariamente, há esses traços. Quando a gente se pega falando algumas frases que, infelizmente, elas têm um cunho pejorativo, a gente acha que não. Então, isso tudo foi evoluindo, né, bastante, com todas essas lutas. Mas, de repente, a gente se vê no mesmo ponto, né, como se a gente tivesse voltado, né, e ignorado tudo o que se passou. Nós continuamos vendo pessoas sendo segregadas pela cor. Não vou aqui dizer que perdeu tempo aqui dos nossos internautas falando de que, como diz Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, porque é o jovem negro que mais morre no Brasil, exatamente. é a mulher negra que mais morre no Brasil. Esses dados são tão assustadores e a gente precisa se inteirar do que acontece, né? Às vezes é muito melhor ficar alheio, melhor entre aspas, porque é um assunto azedo, principalmente para quem sofre. Exato. Né? Mas para quem não é negro, né, não tem ideia do que é sentir na pele, mas pode perceber os dados, né? A gente, por exemplo, tem muitos registros, Ulisses, muitos, que, por exemplo, criou-se o mito de que a mulher negra ela é mais forte, né? E qual a consequência disso? Há muitos registros de que a mulher negra recebia menos anestesia em partos. Certo? Outro dado que assusta, e isso não é um dado solto que a gente pega em qualquer mensagem de WhatsApp, não. Isso são dados do IBGE. Os dados mostram que a população negra jovem, se pegar no percentual dos jovens que morrem no Brasil, ela é quase 70%. A violência contra a mulher, aí outro ponto. Em 2019, 2020, nós tivemos uma queda de violência contra a mulher branca e um aumento de violência contra a mulher negra. Então, a gente para e pensa, o que é que está acontecendo que a política pública não alcança essas outras mulheres? A política não é feita para ver esses pontos? Na política, né, que envolve, a organização que envolve a lei de Maria da Penha. Então, todos esses são dados que a gente tem que prestar atenção e ver, né? Os dados mostram que, de fato, a desigualdade existe, ela é pulsante e ela está aí para todos nós vermos, né? E aí não é só um discurso, mas lá vem falar de novo. Porque isso aqui está no nosso dia a dia. As desigualdades provocadas pelo racismo, elas estão aí todo santo dia. E se a gente não pensar, né, a resolução de problemas a partir desse ponto de vista, também a gente não vai resolver. E aí a prova principal é a questão da violência contra a mulher. Aí é outra falácia, né, que é o tal do vitimismo. Não, olha, isso é vitimismo, quando na verdade a realidade é crua, é dura e ela é diária, né? Nós estamos falando aqui de essas últimas semanas, nós tivemos, aqui vou entrar um pouco no aspecto legal, doutora, racismo, injúria racial. A gente tem, aí aquela pergunta que eu fiz no início, nós temos mais denúncias ou nós temos um aumento do número de casos? Exato. Né? Nós temos mais denúncias efetivamente. Mas não significa que esses casos não existissem antes. Não. Exato, porque uma coisa é fato. Quanto mais a população se perceber, né, perceber a real condição que ela vive, ela vai conseguir enxergar a violência também e as situações de abuso que ela vai estar sofrendo, né? Quando você falou das situações análogas à escravidão, teve umas pesquisas e reportagens há uns 4 anos atrás que fez um levantamento de muitas pessoas que vivem no Brasil em situação análoga à escravidão. Só que olha o que é que acontece. Essas pessoas, quando questionadas, elas negavam, não, eu não sou escravo. Sim. Porque existe toda uma cultura de negar que você é negro, que você vive uma condição ruim, que você está sendo vítima de uma situação totalmente desfavorável. Então, as pessoas elas querem assumir que estão sendo escravizadas ou vivendo uma situação análoga
para não se compararem a escravos, que na verdade foram pessoas escravizadas, o termo, né, que melhor retrata. Até que quando se diz, olha, fulano era uma escrava que veio da África. Não, era uma pessoa livre que foi escravizada. Essa dinâmica, né, dessa normalização, ou relativização, que talvez esse seja o grande desafio, o grande enfrentamento, é que a gente não assuma mais esse tipo de discurso quando se refere a uma pessoa negra, não. Uma pessoa era descendente de escravos, não, era descendente de pessoas livres que foram escravizadas. A leitura é equivocada. Talvez ainda resida, e agora, né, nesse momento em que o número de denúncias aumenta, e aí é importante essa condição. Racismo é crime. Racismo deve ser punido. Eu ainda não consegui ver as punições estarem para e passo com o número de denúncias. As denúncias, elas devem, e todo mundo que puder denunciar uma ação racista, enfim, ou alguma forma de preconceito, deve fazê-lo. Agora, eu queria ver do outro lado, na ponta, e aí também seria bem didático, as ações, as punições, as conclusões disso. E aí você perguntou, né? A gente tem mais caso ou denúncia? Eu confesso que eu acho que os casos, eles sempre existiram, né? Mas à medida que a gente vai empoderando e criando a consciência, né, da real condição, levando a realidade e o debate, a gente vai empoderando as pessoas. Né? Empoderando a ponto delas se perceberem numa situação que elas precisam pedir ajuda, precisam fazer denúncia. Então, por mais que a gente tenha, né, tem mais denúncia ou tem mais casos, esses casos sempre aconteceram. Sempre aconteceram, só que agora as pessoas estão se sentindo mais empoderadas de chegar e denunciar.